Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre currículos, a segunda parte do vídeo. Semana passada eu publiquei então o vídeo explicando os 4 passos que eu dei nesse processo de começar a construir meu currículo. E hoje eu vou falar um pouco mais sobre a estrutura do currículo e vou dar 5 dicas de ouro para você construir o seu currículo canadense. Vamos lá que o vídeo ficou super legal e tem post bem detalhado no blog. E hoje eu vou gravar aqui, de frente pro computador, porque eu escrevi o post, então eu quero me ater ao assunto que eu deixei no post, para não ficar um vídeo muito louco. Antes de começar, eu quero dizer o seguinte, eu trouxe para esse vídeo regras gerais sobre currículo. Afinal, o currículo não tem assim uma receita única para todo tipo de currículo, para todo tipo de profissão ou de vaga que você for aplicar. E outra coisa que eu queria dizer é que o foco da pesquisa que eu fiz sobre currículo é aplicação online. Isso porque aqui no Canadá é muito comum, eu acho que mais de 80% das vagas tem que ser aplicação online. Muitas empresas nem aceitam o currículo físico, então por isso que eu foquei na parte da aplicação online, como construir um currículo que seja chamativo no momento do seu currículo ser selecionado para uma possível entrevista. Aqui no Canadá existe o currículo vitae. A gente também tem currículo vitae no Brasil. No entanto, a diferença básica é que aqui o currículo que nós conhecemos lá no Brasil, esse currículo regular para vagas de mercado de trabalho, é conhecido aqui como résumé. Essa palavra tem origem francesa, então por isso que tem essa pronúncia résumé. O currículo vitae é o que nós conhecemos lá no Brasil como o currículo Lattes, que é aquele currículo para quem vai fazer pesquisa no CNPq ou professores que estão se candidatando para vagas de universidade. É um currículo diferente desse currículo mais objetivo e prático que a gente usa para vagas em geral. Então essa é a diferença básica entre résumé e currículo vitae. E eu achei muito interessante porque durante as minhas pesquisas eu li sobre isso, então eu achei legal trazer para que a gente não confunda. Às vezes você vai pesquisar na internet e vê que tem o currículo vitae, mas não confundam porque são 2 documentos diferentes para fins diferentes. Uma outra coisa importante, antes da gente começar a falar agora da estrutura do currículo, é que aqui no Canadá, por lei, o candidato ele não é obrigado a colocar no currículo dele informações pessoais como idade, estado civil ou, no caso, se tem filhos ou não. Esse tipo de informação não é relevante e, por lei, o entrevistador não pode te perguntar esse tipo de coisa na entrevista. Então, não existe a necessidade de você colocar isso no seu currículo. Essas informações podem ser pedidas pela empresa, mas no momento da sua contratação, não no momento da entrevista. No momento da entrevista, a empresa é obrigada, por lei, a falar apenas da parte profissional do entrevistado. Não é para entrar em assuntos pessoais, como gravidez, casamento, idade, esse tipo de coisa. Então, com essa informação, vamos partir para a estrutura, então, do currículo. Primeira coisa, o cabeçalho. No cabeçalho, você vai ter apenas as seguintes informações. O seu nome não precisa ser completo, principalmente porque nós, brasileiros, temos uns nomes enormes, então soa um pouco estranho para eles. Então, de preferência, o primeiro nome e o último nome. O seu endereço completo, o número de telefone para contato e o seu e-mail. Essas 4 informações básicas no cabeçalho ou no header, como eles chamam aqui. Se caso você tenha o LinkedIn ou algum site profissional, tem pessoas que têm o currículo em sites, né? Aí você pode colocar o link então do lado do e-mail, mas caso você não tenha, não existe essa necessidade. Dando continuidade à estrutura, nós vamos ter os objetivos e também o sumário das qualificações. Esses 2 itens eu não tinha no meu currículo no Brasil e eu aprendi a colocar aqui no Canadá. Basicamente, a parte do objetivo é você resumir em uma frase quais são os seus objetivos profissionais, em que momento da sua carreira você está e deixar claro ali para o entrevistador, para o recrutador no caso, que estiver analisando o seu currículo, qual é o seu objetivo se candidatando para essa vaga. Resumir então numa frase. Já o sumário das qualificações é onde você vai colocar um resumo de todo o seu currículo. Eu não sei se vocês conhecem a teoria do elevator pitch, mas é uma teoria muito interessante que
casa perfeitamente com o que é e para que serve o sumário das suas qualificações. Basicamente, você tem que explicar em um parágrafo quem você é e por que a empresa deveria te contratar. O elevator pitch é uma teoria que diz o seguinte: imagina você numa situação, você está dentro de um elevador e você encontra o diretor de uma empresa que você sonha em trabalhar, ou de repente você se encontra com um investidor que você sabe que tem potencial para investir no seu produto ou na sua ideia ou na sua empresa. E você tem que falar para essa pessoa num tempo aí de 30 a 60 segundos quem você é, o que é o seu trabalho e por que essa pessoa precisa investir no seu negócio, no seu produto ou te contratar no caso de um emprego. Então, o que você falaria para essa pessoa? Então, o sumário das qualificações é exatamente isso, é você resumir ali num parágrafo essas informações relevantes. Isso porque as 15 primeiras linhas do seu currículo são as mais importantes. Se o recrutador lê as 15 primeiras linhas do seu currículo, provavelmente ele vai ler até o final e provavelmente ele vai te chamar para uma entrevista. Lembrando que o objetivo na hora de construir seu currículo é ser chamado para a entrevista. Na entrevista, sim, você tem tempo de mostrar quem você é, de falar das suas realizações, dos últimos empregos que você teve, tudo. Não é para colocar essas informações todas de uma vez no seu currículo, até porque a regra básica de um currículo é que ele seja limpo, que ele seja objetivo, que a formatação dele seja atrativa para o recrutador. Não adianta você querer colocar um currículo lá super cheio de informações que a pessoa olha e tem até preguiça de ler. Então, essa é a regrinha básica. Outra coisa importantíssima do objetivo e do sumário é que é exatamente aí que você vai personalizar. Cada vaga de emprego que você tiver interesse vai ter que mudar o objetivo e o sumário de qualificações. Lembra que eu comentei no último vídeo sobre as keywords que você acha no job description, que são as palavrinhas que você precisa jogar no seu currículo para a hora que o computador fizer essa pesquisa dos currículos que combinam perfeitamente com a vaga em questão. Então, é nesses dois itens, nos objetivos e no sumário, que você vai jogar essas palavras-chave. Aí, depois disso, vem as experiências profissionais, igual a gente tem no Brasil. O único detalhe é que aqui eu aprendi, além de colocar o nome da empresa, o tempo que eu trabalhei, o nome do meu cargo, eu também coloco uma pequena descrição das minhas tarefas, do que eu realizava nessa empresa. Então, cada item tem que ter lá um parágrafozinho, uma sentença a respeito das suas atividades. Aí também você pode jogar as keywords no momento que você estiver aplicando para a vaga. Terminada essa parte das experiências profissionais, vem a parte educacional, também igual no Brasil. A única diferença é que você precisa traduzir para o inglês, então o nome do curso, as informações todas ali do curso. Só não existe necessidade de traduzir o nome da instituição de ensino, não precisa, porque é nome próprio. Então, se você tem essa dúvida, não precisa ter, é só colocar mesmo o nome da sua universidade ou do seu curso técnico, como é no Brasil. Apenas o nome do curso e as outras informações você traduz para o inglês. Finalizando, no boro do currículo, na parte de baixo, você pode adicionar um item que chama-se que seria nossas atividades extracurricular. Aqui no Canadá chama Honors and Activities, que seriam algum prêmio que você tenha ganho, por exemplo, ganhou o prêmio de melhor aluno ou melhor funcionário, ou você desenvolveu um projeto dentro da empresa e você ganhou um prêmio por isso. Então, se isso for relevante para a vaga que você está aplicando, coloca. Se não for relevante, tira do resumê, não tem necessidade. A ideia sempre é colocar apenas o que interessa para a vaga que você está candidatando. Por isso que a personalização do currículo é tão importante. Aí, por último, gente, eu tinha uma grande dúvida com relação a quantas experiências profissionais colocar. A parte educacional, tudo bem, a gente coloca o básico lá. No caso, eu fiz o curso técnico, fiz o bacharelado, enfim, cursos de idioma, vai tudo nessa parte educacional. Mas a parte das experiências profissionais é complicado você colocar resumidamente em uma página, porque essa é a proposta de um resumê, uma página de currículo. E aí, uma das professoras da Grayson me deu uma dica muito importante. Você precisa pôr no seu currículo as 3 experiências profissionais que você teve, que são mais relevantes para a vaga que você está se candidatando. Então, se, por exemplo, uma vaga que eu vou trabalhar em retail, que é varejo, por exemplo, eu tenho que colocar
3 experiências que eu tive na minha vida que tem a ver com varejo, que tem a ver com retail. Não precisa ser necessariamente as 3 últimas experiências profissionais que você teve. E aí até eu perguntei pra ela, mas e a questão das datas? Vamos supor que, por exemplo, no meu início de carreira, meus primeiros empregos foram nessa área, só que depois eu mudei de área. Ela me deu a seguinte dica: você omite as datas, né? Você só coloca o tempo que você esteve na empresa e capricha ali na parte da descrição do cargo, do que você fazia, das suas realizações dentro dessa empresa, dessa position. E aí, no momento da entrevista, sim, você explica cronologicamente em que momento você fez isso. Porque, caso você coloque cronologicamente, vai ficar um gap, né? Então, tipo, a gente tá em 2016 e de repente você teve essa experiência em 2010. Aí o empregador vai ficar pensando, mas o que será que essa pessoa fez de 2010 a 2016? Então, tem esse detalhe. Então, ela me deu essa dica, eu achei muito legal, então eu tô repassando pra vocês. E principalmente porque quando a gente chega aqui no Canadá, por exemplo, o meu marido tá trabalhando na indústria alimentícia. Só que os últimos 10 anos da vida dele ele não trabalhou nessa área. O primeiro emprego dele foi na área alimentícia. Então ele colocou isso no currículo dele sem data, a fim só de mostrar ali que ele já teve experiência nessa área. Não interessa para a empresa quanto tempo faz que você teve essa experiência. Então, no caso dele, deu certo. Ele jogou essa experiência que ele teve no início de carreira e aí ele foi contratado. Então, tem esse detalhe, gente. Às vezes, como a gente tá vindo para um outro país, você vai recomeçar, você vai ter que achar vagas, que a gente chama de vagas de entrada na empresa. Talvez você tenha que aproveitar algumas experiências que você teve num passado distante para poder se qualificar agora para o mercado de trabalho canadense. Então, é uma boa notícia, eu acho, porque aí você consegue ter mais opções para pôr no seu currículo. E essa regrinha básica que ela me deu aí do número 3, que ela sempre fala que o número 3 é o número mágico. Então, é o número de experiências aceitável no currículo, fica de uma forma objetiva, resumida, e você coloca realmente aquilo que interessa para o empregador. Dito isso, a estrutura e todas essas dicas que eu tô passando pra vocês, vamos então falar das 5 dicas de ouro. Primeira dica, mantenha um design simples. Como eu tô explicando pra vocês, o currículo tem que ser convidativo, tem que ser um currículo limpo, um layout clean. Nada de colocar um monte de informação e ficar aquele currículo que a pessoa olha e fala, nem quero ler isso aqui. Então a regra menos é mais, para o resumê, funciona super bem. Segunda dica, inclua importantes keywords, que é o que eu tô explicando desde o último vídeo para vocês. Como deixar o seu currículo de uma forma que o computador consiga identificar esse currículo no meio de muitos outros. Que é aquele termo que a gente aportuguesou, né, chama taguear, né? O computador precisa taguear o seu currículo e as tags são as keywords. Então essa é a segunda diquinha de ouro. Terceira dica, use palavras poderosas, que é a Power Words. Palavras como eu implementei, eu desenvolvi, eu iniciei um projeto, que seja, eu executei. Essas palavras são palavras consideradas poderosas, mostram para o recrutador que você é um profissional capaz. Então sempre busque colocar na descrição dos seus cargos essas palavras. Então, essa é a terceira regrinha, Power Words. Quarta dica de ouro, combinar o seu resumê com o job description. Em inglês, eles têm um termo que chama tailor ou tailored. É um resumê. O que é um resumê tailored? É um resumê costurado. Essa palavra significa costurado. Ou seja, você tem que ligar o seu resumê com o job description. Você tem que costurar isso daí. E é um termo muito interessante porque é justamente isso que a gente faz. É você pegar o job description e encaixar o seu currículo naquela descrição. Para que o seu currículo se torne competitivo e você seja chamado para a entrevista. Então essa é a quarta dica de ouro. Você precisa deixar o seu resumê tailored, ou seja, costurado. Quinta e última dica de ouro é: considere sempre a ajuda de um profissional. Seja um professor, seja um mentor, seja um profissional da área ou mesmo uma empresa de recursos humanos, alguém que possa te auxiliar, que possa corrigir aquilo que falta no seu currículo para que você consiga uma vaga com sucesso, seja chamado para as entrevistas e conquiste o seu emprego. Essas regras, gente, que eu tô passando para vocês são muito interessantes. É uma coisa que eu estou aprendendo, eu gostei muito. Nunca tive oportunidade no Brasil de lidar com a questão de aplicação para vagas dessa forma tão
técnica e tão profissional. Eu quero também indicar para vocês um blog que está me ajudando bastante, que chama The Interview Guys. Eles são profissionais da área de recursos humanos e no blog eles disponibilizam uma infinidade de material, tanto para entrevistas de emprego como para resumês, para o currículo vitae também, no caso de quem for se candidatar para alguma vaga de pesquisa, e também a cover letter que eu não falei aqui, mas é assunto para um próximo vídeo. Lá no nosso blog, lovefromnewyork.com.br, está toda a descrição do assunto de hoje, de uma forma detalhada. Qualquer pergunta, pessoal, só mandar para mim e-mail, entra na fanpage do Facebook, Love from New York, me mandem mensagens, dentro de 24 horas no máximo eu respondo e a gente vai trocando ideias. Muito obrigada por assistir esse vídeo, desculpa a demora, gente, eu não consegui me organizar antes para fazer, mas saiu, graças a Deus, e a gente se vê no próximo vídeo. Se inscreva no canal e deixem um joinha para mim. Um grande beijo, tchau!